Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Esse ar-condicionado aqui está... Vamos ficar de pé. Em seguida nós vamos estar louvando ao Senhor. Diz a palavra de Deus, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai também a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também a todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Só até aqui, amados. Eu vou comentar algumas coisas, mas vamos louvar o Senhor antes. Eu só quero trazer essa mensagem, né? Ontem foi um dia que nós... Pode vir para cá, tá, para louvar. Ontem foi um dia que nós tivemos bastante atividade na igreja. De manhã nós fizemos aqui o dia de saúde, que foi... né, como tá, o doutor Jânio está falando, atendeu 28 pacientes, pessoas que não eram da igreja, pessoas que nós não conhecemos. Alguns já tinham cadastro aqui que frequentavam, que vinham sempre no dia de saúde. São clientes de doutora Jane aqui. E tivemos também, se não me engano, foram mais de 11 pequenas cirurgias que foram feitas pelo doutor Otacílio e bastante atendimento no exame de vista. Foi uma coisa, um recorde quase, de bastante pessoas, de bastante trabalho. E além disso, nós estávamos, eu e o pastor Alexandre, entregando, levando ceia a alguns irmãos da igreja que não podem se locomover, que agora a gente está podendo recolhê-los, acolhê-los e trazer. E à noite, né, às 18 horas, começamos um culto abençoado na casa da irmã Rosângela. Foi algo que tomou o nosso tempo, mas o que nós queremos fazer? O que os pastores estão tentando colocar? A igreja, 10 anos em 1 ano. Para isso, tem que ter esforço, tem que ter trabalho e tem que ter multiplicação. A multiplicação é fundamental. E eu quero trazer, logicamente, uma multiplicação não baseada no que eu penso, mas no que a Bíblia pensa, no que a palavra de Deus pensa. E é por isso que nós vamos trabalhar esse ano. Pastor, você está precisando trabalhar, você vai fazer uma cirurgia amanhã, depois tem que fazer um tratamento. Amados, eu não estou olhando para isso não, eu estou olhando para a igreja do Senhor, onde estou aqui há muito tempo, e creio que nós podemos trabalhar, todos nós podemos nos empenhar para fazer o melhor para Deus e para que haja muitas vidas convertidas e muitos milagres de Deus aconteçam aqui. Senhor, eu entrego esse culto nas tuas mãos, entrego a escola dominical, tudo que será feito aqui hoje, nesta manhã. Peço também que o Senhor traga aquela membro de Barbacena que me ligou hoje de manhã, Pai, que possa estar aqui conosco hoje, não sei, mandei o endereço agora, Pai, que o Senhor possa estar conduzindo todas as pessoas, Pai, a estarem aqui nos nossos trabalhos e não se cansar por um dia de trabalho e temos cansaço de não vir no dia seguinte, Pai, porque eu quero estar aqui, não só agora de manhã como à noite, para servir ao meu Deus que morreu, que enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
Sim. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 16, né? Que eu falei, foi isso? Romanos 16, continuando aqui, amados. Versículos 4, 5. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. E saudai o Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustáquio. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 23. Amém. Versículo 1 em diante. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varãos e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-se-te, parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas me agredir. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás maus de nenhuma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Amém, queridos? Por que esse texto? Esse texto aqui, amados, o apóstolo Paulo, ele foi um marco na igreja. Marco na igreja porque ele foi chamado, né, de uma forma bastante impactante, que ele caiu do cavalo e foi colocado, ficou cego durante 3 dias e 3 noites, não comeu nem bebeu. E ali ele era perseguidor da igreja. Ele aqui dá o testemunho dele que ele era fariseu, perseguia a igreja e que foi condenado por isso. Logo depois que ele se converteu, pregou o evangelho, ele foi condenado. Condenado justamente por ser uma pessoa seguidor de Jesus Cristo, quando ele perseguia a igreja. E uma visão que eu quero me fixar aqui, dentro desse julgamento,
né, da qual queriam bater nele, queriam espancar ele, ele foi perseguido, né? Ele sentiu a presença de Deus, falou assim: este evangelho tem que ser divulgado, este evangelho não pode ficar dentro de mim. Então ele é uma pessoa que disse em Gálatas capítulo 3, versículo 20: não sou eu mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele traz a existência de Cristo para dentro dele, sabendo que um dia que ele fosse morrer, ele falava: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, porque um dia eu vou para o Pai. Isso acontece com cada um de nós, aqui na terra. Quem pensa que vai viver aqui e vai para o céu sem Cristo, não vai. Não vai. Eu estive lendo esses dias no livro de Mateus, que nós pegamos a semana passada, praticamente na leitura bíblica. O que Jesus fala de inferno? Não é bastante coisa. Então, o que eu tenho que trazer para a igreja do Senhor? A necessidade de divulgar o Evangelho de Cristo. A necessidade. Ontem nós tivemos bastante trabalho. E queremos trabalhar um ano todo para esse Evangelho. E eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizer uma coisa, amados. Quando ele escreve aquela carta no capítulo 16. Todas aquelas pessoas que estavam lá em Roma, que ele falou, como saudou a Priscila e Áquila, um Drôncio, todos eles tinham uma igreja dentro da casa deles. Tinha uma igreja. Amados, Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo nunca foi a Roma. Quando ele escreveu aquela carta, logo no capítulo 1 ele diz: eu gostaria de estar com vocês, mas não fui ainda. Mas um dia eu vou. E Deus proporcionou que ele fosse. Quando? Quando ele foi preso. Quando ele foi condenado. Ele usou a identidade dele, que ele era cidadão romano, para ser julgado por César. Ele falou: não quero ser julgado aqui. Eu sou cidadão romano, tenho que ser julgado por César. E isso, nesse júri que fizeram, formaram todo aqui, tiraram ele e levaram. Mandaram ele pelo navio para Roma, para ser julgado em Roma. E aí, todos esses homens que queriam bater nele, que queriam matar ele, por ele pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele carregou esse evangelho para dentro de Roma. Mas antes disso, ele preparou pessoas, mandou pessoas para lá, para que pudesse divulgar o evangelho em Roma. Amados, esse homem não tem comparação do evangelho que foi pregado através desse homem. E o que eu quero trazer para a igreja, amados, é que nós temos que fazer também, não igual a ele, mas tentar fazer o melhor. Eu não estou falando com ninguém aqui que não é membro da igreja. Todos aqui nós somos membros da igreja. E a primeira coisa que eu quero colocar para vocês sobre Romanos 16 é sobre esse fazer que sua casa seja um lugar de buscar a Deus. A sua casa, a sua residência, a sua vida seja um lugar de buscar a Deus. Se nós queremos, eu pelo menos estou buscando a Deus em fazer o Lema mesmo fazer 10 anos em um ano aqui na igreja. Não estou com pressa, quem está com pressa, nem Deus tem pressa. Mas isso é uma missão nossa, a gente pode fazer isso. Ontem, quando eu estava voltando lá do nosso culto, eu trouxe a Araci, que está ali atrás. Ô Araci, a conversa foi o seguinte, amados. Foi uma coisa que ela estava falando, por acaso ela comentou sobre a filha dela, né, frequentar uma célula, que não é da nossa. Ela foi membro aqui, eu batizei a filha dela. Tem um carisma e uma estima muito grande pela família da Araci e da Daniela. Ela falou assim, minha esposa perguntou, cadê o Mauro e como é que é o nome dela? Dora. Cadê a Mauro e a Dora, que frequentavam de vez em quando aqui? Quase foram membros daqui. É que a família da Dora foi para a igreja da Lagoinha. E quando chegou na Lagoinha lá, ele ficou lá, né? Formou, e os pais foram para lá também. E começou a comentar, mas
O que ele... eles têm uma célula na casa da filha deles. Uma célula não, um GC. O que é GC? É um grupo de células. E como está lá? Tem 12 pessoas, já multiplicou uma vez, já tem outra célula, vai multiplicar de novo. Aí depois a Graciele, que é membro nossa aqui, a mãe dela que frequenta, vem de vez em quando aqui, né? Frequenta, o pai também vem, a Graciele. Ela tinha se desviado do Senhor, está também na Lagoinha, agora é Novos Começos, né? Pastor, que igreja? Fala dessa igreja não importa, amados. Eu só digo uma coisa, lá também estão fazendo, a mãe dela já está numa célula que multiplicou, já está fazendo uma outra com 16 pessoas. Mas quem trabalha na igreja não é o pastor só não. Eu fiquei o dia todo ontem aqui na igreja, eu e o pastor Alexandre, o dia todo, o tempo trabalhando na igreja do Senhor. Olha como é que a igreja está. Olha os bancos vazios. Cadê os jovens da nossa igreja? Cadê as crianças da nossa igreja? Amados, eu tenho vergonha. Alexandre, eu tenho vergonha. Eu não vou dizer que faço o melhor, não faço não. Não faço não. Mas eu tenho que estimular vocês a fazer o melhor para Deus. Se você for ver, Paulo não foi a Roma. Paulo não foi a Roma, mas tinha várias células em Roma. Quem está pedindo isso isso não é um mover do pastor Luiz exclusivo, não. Isso é um mover da igreja metodista atual. É o discipulado e a formação de grupos em várias casas. Como que eu quero ver uma igreja cheia? Como que o Alexandre aqui quer louvar o Senhor? Louvar o Senhor como? Vamos louvar com a igreja cheia, lotada de bancos, pessoas glorificando a Deus e sabendo que temos testemunha, porque Jesus está aqui. Jesus quer curar, quer libertar e quer salvar, amados. Fico feliz ontem, sim. Eu me exprimi para pregar lá ontem, me exprimi. Falei, Deus, eu não quero pregar. Se o Senhor prega aqui. Fala o que é a necessidade do coração daquele povo. Fui lá. Tive resposta, tive a alegria da resposta. Final do culto, o Márcio veio falar comigo diversas vezes. Teve uma católica que veio falar comigo, a vizinha lá veio falar comigo, perguntar explicações. Eu falei com ela, não dei atenção a mais ninguém. Falei com pessoas ímpias. Meu impiômetro estava ligado. Eu quero salvar vidas para o reino de Deus. Eu quero fazer, não consigo fazer igual a Paulo, mas eu tenho. Você tem 66 anos. Já está com. Eu quero fazer mais para o meu Deus. E isso eu dependo de vocês. Pastor, você está forçando a barra, não é pela força, né? Eu não estou fazendo força, não. Eu estou pregando um evangelho. Carta de Paulo. Romanos aqui. Está claro aqui o que diz aqui. Quantas células. Eu parei de ler. Senão eu liria mais aqui, muito mais do que eu já li. Mas quando ele falou do G6, no ônibus, no carro ontem, eu falei, irmão, tem que passar hoje, nessa madrugada. Eu fiquei até de madrugada, né? Até mandei mensagens do culto, botei no grupo da igreja. Parece que a igreja olha aquilo ali e fica inerte. Vamos movimentar a igreja, no grupo da igreja, vamos falar, vamos dar testemunho. Deus quer fazer diferença através de você, através de mim. Pastor, fala isso à noite. Vou falar hoje à noite também. Amanhã eu estou fazendo uma cirurgia, mas quarta-feira, se Deus quiser, estou de volta. Em nome de Jesus, né? Vou começar meu tratamento. Não sei como é que vai ser, mas Deus está no controle da minha vida. Eu peço a Deus até hoje. Hoje de manhã eu estava orando a Deus falando assim, eu quero um milagre. Eu não quero fazer tratamento. Está demorando, eu estou batendo na porta do trono. Sei que vocês também estão orando. Eu não quero fazer o tratamento. Eu quero estar firme, eu quero que Deus me cure. Aí eu falei com Deus hoje, não, Deus, eu sei que você pode fazer o impossível, que eu nem imagino, nem os médicos podem imaginar, o Senhor pode fazer. O Senhor tem direito de fazer. Agora, se o Senhor não quiser fazer, porque tem algum motivo, e eu respeito tudo que o Senhor faz. Mas uma coisa é verdade, a igreja tem que multiplicar.
Nós estamos nos finais dos tempos e nós temos que cumprir a ordem de Deus. Quando eu não terminei o negócio da Rosângela, que eu falei do marido dela, do Márcio, o Márcio, ele chegou no final, eu falei para ele assim, ó, nós vai no dia dos namorados lá, eu quero ver você e sua namorada lá. Pode confirmar a minha presença. Que maravilha. E eu falei aqui antes, aqui no culto, aqui, falei assim, nós vamos na casa de uma pessoa, vamos lá, pessoal. Foram 13 pessoas, eu contei. Vamos lá, pessoal, vamos lá, porque vai ser uma benção. E ele, vamos lá converter o marido dela, que a gente não converte, quem converte é o Espírito Santo. Mas a presença nossa faz diferença. E com certeza, nós vamos ter eles aqui, em nome de Jesus. Também estive na casa, além dela, na casa da Germana. Nem sabia onde era a casa dela, mora aqui pertinho. Né? O marido também não é convertido. Né? Mas foi um dia, eu fiquei pouco tempo, não pude ficar muito tempo, mas fui benção. Vocês podem ligar para as pessoas que estão sentindo falta na igreja. Eu pedi para pessoas ficarem na porta para poder ligar, mandar, fazer relatório. Eu quero mais. Ontem teve um dia de saúde, eu fui ver os negocinhos de Bíblia, estavam dentro da gaveta. Eu que peguei, eu fui procurar dentro da gaveta e pegar para distribuir para todo mundo que estava aqui. Né? Então, amados, estou puxando a orelha, estou puxando a minha também, para que a gente possa servir ao Senhor. Romanos 16, vamos ler mais. Onde eu parei? Saudai a Trífina, versículo 12, e a Trifosa. Olha que nome bonito. Trífina e Trifosa. Que casal, que pessoas, irmãs maravilhosas. Aos quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo. Vocês lembram de Rufo? Se vocês procurarem no Evangelho de Mateus, vocês vão encontrar quem é Rufo. Você vai encontrar o chamado Simão, aquele que carregou a cruz de Jesus. Simão Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Meu Deus. Saudai a Ansíncrito e Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns os outros com ósculo santo. Ósculo santo é beijo, tá, amado? Todas as igrejas de Cristo que vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Gente que quer nos separar, que quer mudar a direção, amados. Aquele que não ajunta, espalha. Isso que Jesus disse. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Egoístas. Tem gente que quer servir a Deus para poder aparecer. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para servir a Deus, para que as vidas sejam ganhas para Jesus. Não estou aqui para me aparecer, para dizer que eu sou que curo, que liberto, que curo. Não. Todo mundo pode fazer isso. Porque estes tais servem a Cristo como o Senhor, o seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração de incautos. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Muitas vezes eu quero ser severo. Né? Muito severo, porque as pessoas têm que servir ao Senhor com o intuito de servir a Deus com o coração para ajudar os outros. O meu salário é o mínimo que aqui na igreja. A única coisa que a igreja me dá é um plano de saúde, porque depois que eu tive câncer a primeira vez, a igreja resolveu me dar plano de saúde. Eu nunca pedi salário na igreja. Se eu pudesse, eu nem recebia. Mas o dízimo e a oferta é necessário na igreja. Saudai Andrônico, onde eu estou, meu Deus? Saudai a todos da igreja aqui. Rogo-vos, pois, irmão, que não tenhas berrar, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Tá? Versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso eu me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda continua. Saudai a vós, a Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosíparo, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi
esta epístola vos saúdo no Senhor. Eu vou parar por aqui. Esse povo todo que está aqui, amados, esse povo todo que está aqui, morreram. Pastor, morreram. Praticamente morreu quando Nero, no ano de 70, botou fogo e culpou os cristãos. Inclusive, Paulo foi morto também, acusado de ter botado fogo em Roma, né? Então, eu estou querendo dizer para vocês, amados, que nós temos que fazer alguma coisa mais do que nós fazemos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por Pai, porque eu estou na tua casa, mais uma vez. Não quero morrer dentro da tua casa, mas quero morrer sendo casa do Senhor, que é a coisa mais importante da minha vida, é viver para Cristo. Portanto, Senhor Deus, faça com que eu possa influenciar outras pessoas, não por mim mesmo, mas pelo Espírito que habita neles, para que eles possam também se doar cada vez mais e entender que vale a pena servir ao Senhor mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Por isso, Senhor Deus, eu peço a bênção do Senhor, a graça de Deus, o louvor a Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, fazer com que a tua glória se manifeste em cada casa de membros da nossa igreja, sendo uma célula multiplicadora de pessoas que servem a Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje nós vamos fazer diferente, para depois separar a célula como combinamos. Amém, queridos? Som. Aleluia. Eu quero chamar a Jane, cardiologista, aqui à frente, para orar pelos dízimos e ofertas, e pedir a ela que, por gentileza, fale um pouquinho, brevemente, do que ocorreu aqui ontem. Não só ela, nós somos gratos não só a Jane, que é cardiologista, mas a todos os colaboradores que estiveram aqui ontem, né, ajudando, enfim. Eu não vou falar nenhum nome, porque às vezes quando a gente começa a falar nome, a gente esquece. E aí o irmão vai ficar chateado, né? Então quero agradecer a todos, né? Nós pastores queremos agradecer todos os colaboradores de ontem. Então a irmã Jane vai orar pelos dízimos e ofertas e vai contar um pouquinho do que houve aqui brevemente. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, né, nós queremos primeiro, vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe. Pai amado, Pai celestial, estamos diante de Tua presença,
pedindo perdão por nossas faltas, nossas iniquidades. E aqui entregamos, Senhor, os dízimos e as ofertas que aqui foram depositados. Abençoa, Senhor, os teus servos, que nunca falte os pão em seus lares. Abençoa aqueles que não têm como ainda, Senhor, ofertar ou dizimar. Abre portas de emprego nesta semana, aqueles que estão precisando. Visita, Senhor, o teu povo. Abençoa a tua igreja, Senhor, que ela possa crescer, que possamos abençoar para que ela possa estar cada vez mais bonita, linda, para recebermos, Senhor, os que ainda virão aqui, que nós iremos, se Deus quiser, conseguir levar a palavra e encher essa igreja, Senhor, porque esse é o nosso dever e é o compromisso desta igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você rapidinha. Eu quero agradecer a toda a igreja, os irmãos que panfletaram, os colegas que vieram, né? O doutor Tacílio, que está sempre com a gente, a Luciana, enfim, nós já trabalhamos nesse propósito desde 2012. 2011 começou, eu já atuava, mas nós pegamos essa direção e, irmãos, eu faço com muito carinho. Eu gosto de tudo que eu faço. Assim, eu tive que fazer matemática, biologia para poder fazer medicina, que era levar. Eu queria curar as pessoas, que Deus me abençoasse. E Ele, graças a Deus, eu faço isso. Eu fiquei, como eu já falei várias vezes aqui, né? A voz para orar. E no consultório, onde eu vou, nas clínicas, o Senhor fica me incomodando. Não vai orar esse aí, não? Aí eu falo, eu vou, Senhor, eu vou orar. Aí eu começo a orar. E olha, é bênção aqui. A irmã, né, a irmãzinha ali que falou, recebeu a bênção no dia de saúde e não foi você? Não, é a outra. Como é o nome? A Roberta, eu faço confusão, me perdoe. A Roberta, né, que ela veio para o dia de saúde, eu pedi para o pastor, ela era kardecista. Ela falou que era num... Ou seja, graças a Deus, eu quero agradecer a igreja, dia 26 teremos outro, e contamos, é junho, né? 26 de junho. Contamos mais uma vez com a igreja para panfletar. Muito obrigada, né? E que Deus continue nos abençoando, usando essa igreja para resgatar vidas. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a nossa escola dominical, os jovens com a Esther, amém. Os mais experientes continuam aqui no templo, né? Não vou falar mais velho não, os mais experientes continuam aqui no templo. Amém, aleluia, glória a Deus. Amados, igreja forte é a igreja que tem escola dominical. A importância da escola dominical para a vida do cristão, para a vida da membresia, ela é muito importante, porque a escola dominical é lugar de aprendizagem, é lugar de troca de ideias, né? De troca de conhecimentos, oportunidade do irmão, da irmã manifestar suas dúvidas, acrescentar, né? Coisas pertinentes na nossa vida. Então é um privilégio uma igreja que oferece para sua membresia a escola dominical. Então, pastor, eu não sei se vai atrair mais pessoas, hein, pastor Luiz Tavares? Eu não sei se vai atrair mais pessoas se na hora da escola dominical a gente desplugar na internet para que elas possam vir aí, a gente volta na hora do culto, amém? Não, vamos de Brasília, né?
Não, tá bom. É. Amém. Então, assim, não perca a oportunidade de você estar na escola dominical. Amém? Nós vamos dar continuidade, Alexandre. A gente não concluiu a aula passada. Paramos aqui, né? Vamos dar continuidade então, para a gente encerrar esse capítulo. Pastor Luiz, eu já lhe encaminhei as revistas, os temas, aí temos que sentar para a gente conversar para as revistas que vão trazer, tá? E dar o direcionamento. Amém. Então assim, usando a visão, continuando semana passada, usando a visão de Ezequiel como ilustração, podemos dizer que Deus planeja sempre restabelecer, renovar, intensificar o nosso relacionamento com Ele e nos levar a níveis profundos nesse relacionamento, gerando cura, restauração, nova vida e novo culto. Prosseguindo. A partir do texto podemos pensar que em 4 níveis de experiências com Deus se compararam a estar num rio. Então, na aula passada nós falamos o quê? Do rio, né, da intimidade, que a água no rio vinha nos tornozelos, depois na cintura e depois, né, nos ultrapassa. Mas isso vai o quê? Dando noção de quê? De intimidade. O rio representa isso, né? A altura do rio é o nível de relacionamento, o nível de intimidade com Deus, né? Então Deus faz aqui uma representação para Ezequiel, falando assim, o aumento das águas é o aumento do nível de intimidade, do nível de relacionamento, né? Qual é a profundidade que nós estamos indo, né, em direção a Deus. E isso, amados e amadas, isso é uma escolha pessoal. Isso é uma escolha pessoal, né, do nível de intimidade. O meu conselho é que você cada vez busque mais. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem mais para dar, né? Deus acaba por acaso? Deus é finito? Não, né? Então Ele sempre vai dar, sempre tem mais para dar. Mas eu já tenho tantos anos de igreja de crente. Deus sempre tem uma nova experiência para nos dar. Deus sempre tem algo novo para fazer conosco. Deus sempre tem uma forma nova de fazer. Diversas, milhares, centenas, bilhões, trilhões, são tantas coisas que Deus pode fazer, mas isso depende da nossa busca, depende da nossa disponibilidade, da nossa disposição de estar buscando. Às vezes eu encontro com pessoas que falam assim, mas eu oro todos os dias, eu leio a palavra. Não é da forma talvez que se deva, porque às vezes não é a quantidade do número de capítulos ou versículos que você vai ler no dia, não, mas é um momento de separação. Talvez você lê um único capítulo e você vai reservar parte do seu dia para quê? Para se debruçar nele, para buscar em Deus, né? Então não é algo mecânico, né? Não é mecanicismo, né? Fordismo, se a gente falar, não é algo mecânico isso, né? Não, não é uma fábrica, né? Não é um banco, não. É algo que realmente senão você faz aquela oração mecânica, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Senhor meu Deus, não é isso, não é isso, não. Não é como se às vezes a gente entra no carro e vai orando assim, né? Por conta, às vezes, de trabalho, não. Mas é separar um momento, reservar um tempo com o Senhor, né? Para ler uma mensagem, talvez você e a sua esposa, você e seus filhos, seus netos, enfim, não importa. Não, você e Deus, né? E você vai pegar o café, o chocolate, o biscoito e vai estar lendo e vai estar meditando no Senhor. Vai estar tirando aquele momento de reflexão, vai estar tirando um bom momento para orar, sem pressa, né? Vai ter que ter esse momento. O horário você vai reservar.
Então, e aí Deus vai te levando a níveis mais profundos, né? Se você talvez não ouvia, como a Jane falou aqui, a voz de Deus quando fala lá no ouvido dela, você não vai orar, você não ouve, aí dependendo da intimidade que você, aí você vai começar a escutar uma voz falando com você, faz assim, é Deus que começa a falar. Por quê? Porque o nosso nível de intimidade vai aprofundando, você vai buscando intimidade. Aí de repente Deus vai te dando outras coisas, outras formas que Ele se comunica conosco para nos dar a direção. A estar num rio com águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos, né, na cintura, e águas profundas, né, que ultrapassaram, né? Continuando. Os 2 primeiros níveis, vamos lá, tornozelos e joelhos, então vai lá, os 2 primeiros níveis representam o início do nosso relacionamento com Deus. E serão nos nossos passos, nossas decisões que nos levarão em direção à profundidade. Então, ó, tem aqui a nossa decisão. Tem que querer. Então buscar com Deus com pressa, não vai adiantar muito. Então tem que querer. Você tem que investir esse tempo. Então é por isso que em algumas situações Deus vai em determinadas pessoas, a gente vê isso na Bíblia. Por que aquelas pessoas? Porque aquelas pessoas foram pessoas, primeiro, que estavam disponíveis, que falaram, eis-me aqui, que às vezes até em alguns momentos, né, a gente vê algumas pessoas que resistem, a gente vê Jonas, né, a resistência de Jonas em Nínive, a gente vê uma certa resistência a Moisés, coloca, né, algumas barreiras, não, mas eu não, né, não, mas eu quero você, é você que eu quero levar lá, é você que eu escolhi, porque Deus enxerga lá na frente, Ele ia ver a disponibilidade de Moisés. Então, Deus, por exemplo, quando Moisés parte, né, Deus não faz aqui, não tinha reis, Deus não escolhe o filho de Moisés, né, teoricamente, né, não é liderança, não, escolhe quem estava lá buscando junto com Moisés, Josué, né, não foi a descendência de Moisés, não, foi outro que estava ali junto, buscando, né, liderando o povo. E Deus vai vendo pessoas, e Deus quer fazer isso comigo, com você? Sim, Deus quer, mas qual é a nossa disponibilidade? Qual é o nosso tempo? Isso é fora o trabalho na igreja. Isso é fora você estar aqui na ação social, é fora você, isso também faz parte, né? Mas não é disso que nós estamos falando, é fora o serviço, está entendendo? É fora o serviço. Tem um serviço, é importante que a gente participe, mas além disso, é a sua busca pessoal, sua busca individual, né? É o seu café com Deus, né? Ou a sua ceia com Deus, se for à noite, café, se for de dia, enfim. Não importa o horário, se é de madrugada que você prefere? Então, faz de madrugada. Ah, mas é de manhã? É de manhã, não importa o horário, importa a sua disponibilidade para que isso venha operar. Então, nós temos que decidir fazer isso. Alguém está aqui obrigado? Não, você decidiu entregar a sua vida a Jesus. Houve uma decisão sua, né? Em algum momento da sua vida. E essa decisão, ela não para só entregar a vida, não para a Cristo, né? Não só outorgar poderes para Ele, não. Isso reflete vir no culto, o serviço, a busca. Não, Deus não escolheu você não escolheu a Deus para estar só no banco, não. Só para ouvir a palavra, ou estar na escola dominical, ou estar presente no culto e ouvir a palavra naquele dia, não. Isso não pode ser só a sua motivação, não. Isso é uma busca diária, é uma busca constante, sabe? Sempre, todos os dias. Tem que querer, que nos levarão em direção à profundidade do relacionamento com Ele ou não, vai depender da sua decisão. Prossiga. O terceiro nível representa o aprofundamento com o nosso comprometimento com o Senhor.
é necessário um esforço. Está falando de esforço. Então, às vezes a gente vai estar cansado e vai estar aqui no serviço. Às vezes a gente vai estar cansado e vai estar orando cansado. É esforço, né? Talvez não haja um momento assim, não, agora eu vou porque agora eu estou descansado. Não, às vezes você não vai ter essa oportunidade. É esforço, né? Você já viu um cabo de guerra, de um lado e de outro, como a corda estica, como ela se esforça, né? É esforço. Jesus disse, o reino é tomado por esforço. Sacrifícios não são mais necessários, não é mais necessário o derramamento de sangue, mas é necessário se esforçar. Se a gente não se esforçar, não vamos tomar Itaipuaçu para Cristo. Se a gente não se esforçar, nós não vamos ter mais intimidade com Deus. Então vão ter momentos que nós vamos estar desgastados, estressados, às vezes com problemas financeiros, com problemas na família, com enfermidade, mas é um esforço, a gente vai ter que se esforçar, apesar disso, mas além disso, de continuar prosseguindo. Nós não vamos poder parar, nós não vamos poder olhar para trás, é para frente sempre, né? E para a gente poder prosseguir. Um esforço maior, investimento de tempo no que pertence a Deus. Então, investir não é gastar tempo. Está entendendo a diferença? Às vezes a gente gasta tempo com uma série de coisas, mas aquilo que é relacionado a Deus é investimento, né? Então você investe em almas, você investe em vidas. Quando a gente faz um investimento na igreja, quando a gente coloca um ar-condicionado, quando a gente coloca um som melhor, né, vamos comprar um violão agora, né, para a gente ter aqui melhor na igreja, isso nós estamos, às vezes você pensa, está investindo, não, a gente está investindo nas almas que vão chegar aqui, para quê? Para ter um conforto melhor, para no dia que tiver muito quente, a gente está mais refrescado, né? Para a gente, quando fizer um louvor na casa de alguém, pode levar um teclado, pode levar um violão, ou leva só o violão, ou quando a gente estiver lá no Luau, no dia 25 de abril, 25 de abril, sexta-feira, vai ter lá o violão, porque não tem como ligar o teclado na areia, não tem como ligar o teclado, né? Ela não vai produzir eletricidade. Então são investimentos, então a gente faz investimento no marcador de Bíblia, porque às vezes a pessoa pegou aquele marcador de Bíblia quando veio na consulta aqui, leu lá e viu o telefone do pastor Alexandre, viu o telefone do pastor Luiz Tavares, ouviu o endereço da igreja e falou, vou lá naquela igreja lá. Deus desperta às vezes, né? Então são investimentos. E esse investimento tem que ser feito na nossa vida espiritual também. Como? Na nossa busca, no nosso relacionamento. Nós temos que investir em Deus, né? Então, tem momentos na nossa vida que a gente desliga a televisão, desliga o celular e investe na nossa vida espiritual, porque na nossa vida espiritual é nessa busca que vai nos ajudar quando tivermos que fazer esforços, né? É nessa busca, é nesse esforço, ou melhor dizendo, é nessa busca em Deus, no nosso avanço espiritual, nesse investimento na nossa própria vida, mas só quem pode tomar essa decisão somos nós. Só nós podemos dizer. Deus até abre caminhos, Deus sinaliza, Deus dá dicas, Deus fala, Deus, né, orienta, mas a decisão é nossa. Maior investimento de tempo no que pertence a Deus. Aí tem renúncia do que impede de avançar, confiança para se submeter à vontade revelada do Senhor. Então, são situações que, então vão ter coisas que a gente vai ter que renunciar. Vão ter momentos, a gente renunciou, coisas da vida, da nossa vida, às vezes pessoais, às vezes de estar em casa, de poder sair, mas olha só, o tempo é tão pouco, né? A renúncia não é sempre, são momentos de renúncia que nós fazemos na nossa vida para estar mais perto de Deus. E isso vale a pena, vale a pena.
renúncia do que impede de avançar, confiança para submeter à vontade revelada do Senhor. Este nível é mais árduo e requer a disposição de não desistir. E eu vou falar, acho que talvez todos nós, em algum momento da vida, pensam assim, eu vou parar, eu vou desistir. Às vezes vem isso. Pastor, mas isso já aconteceu com você? Com os pastores também acontece às vezes isso também. Mas aí a gente lembra o que Deus fez conosco. E a gente busca nisso, né? Trazer à memória o que é aquilo que nos dá esperança. Então fala, não, Deus já me tirou dessa aqui. Deus já, não, eu não posso largar desse Deus. Eu não posso sair dessa direção, porque sem Ele, sem essa direção, eu vou estar pior. Eu vou seguir um caminho que não tem mais volta, não. E com o Senhor, não. Com o Senhor, eu sei que naquele grande dia, em nome de Jesus, pela fé, Ele vai me chamar, ou vai me arrebatar se eu estiver vivo, ou se eu estiver morto, Ele vai me ressuscitar para estar com Ele na congregação dos santos lá no céu e seguir esse caminho. Então, e a gente tem que entender, não, é porque todos nós somos imediatistas. Nós queremos aquele negócio assim, Deus, faz aí. Aí se não fizer, a gente fica de mal com Deus também, fica aborrecidinho, fica chateadinho, por quê? Porque Deus não atendeu o meu pedido na hora que eu queria, porque Deus não fez aquilo que eu queria. Mas e a vontade de Deus? E aquilo que Deus quer? E o plano do Senhor que está acima dos meus planos? E os pensamentos de Deus que estão acima dos meus pensamentos, que eu nem sei quais são, mas Ele, por graça e misericórdia, quando Ele quer, nos revela. Então, a gente tem que ter esse esforço, tem que ter essa busca, né? E disposição de não desistir, ainda que a dificuldade, a semelhança de uma maré contrária seja forte, né? Se a gente sempre tem que lembrar da parábola da casa na rocha e da casa na areia. A tempestade veio para as duas. O vento soprou forte para as duas. O vento sopra para quem está na igreja e para quem não está na igreja. O sol nasce para todo mundo, né? Para quem está na igreja, fora da igreja, para quem é justo, para quem é ímpio. A chuva também cai para todo mundo. A questão é, quem planta? Quem planta? Todo mundo planta? O sol e a chuva vêm para todo mundo. Então você vai ter que plantar. E às vezes a gente vê situações de pessoas que não seguem a Cristo, mas sabe qual é a diferença? Ela planta, ela busca, ela se esforça. Aí tem diferenças. E a gente vê, mas como? Porque ela busca, porque ela planta, porque o sol e a chuva é para todo mundo. As oportunidades são para todos. A diferença é quando Deus move. Essa é a diferença. Quando Deus está ali. Porque aí, essas pessoas, às vezes, colocam a sua força no dinheiro, nos seus bens, na sua autossuficiência. Nós não, nós colocamos, independente daquilo, tudo que Deus nos dá e que nos oferta, nós colocamos ao Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Então essa é a diferença quando vem a água forte, o sopro do vento, a tempestade, é onde a casa na areia, que ela não está sustentada em Cristo, ela afunda, e a casa que está na rocha, ela permanece em pé. Ainda que a dificuldade, a semelhança de uma maré contrária seja forte. Continuando. Isto nos levará ao quarto nível, um nível de profundidade no qual vivemos a total e intensa dependência do Senhor. Por exemplo, o pastor Luiz deu o exemplo aqui de Paulo. Paulo era um homem que tinha intimidade com Deus? Sim ou não? Tinha muita, né? Tinha muito. Jesus falava lá com ele direto, né? Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que é interessante. Paulo pregando e pregando durante... Às vezes a gente acha um saco, né, no culto, 40 minutos já pregando. Paulo, lá em Atos diz que Paulo estava pregando assim durante horas e horas. Tinha um jovem chamado Eutico. Ele estava numa janela, ele cai da janela
e morre. E as pessoas ficam desesperadas. Paulo fala, não, deixa ele aí, eu vou continuar pregando. E depois disso Paulo vai lá, e Deus usa para ressuscitar ele. Isso tem que ter muita confiança para fazer um negócio desse. Tem que estar num nível muito profundo. Tem que estar numa intimidade muito grande, porque senão, quando eu for lá, não é por ele não. Não é por ele não é a força dele não. É a certeza assim, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer algo. E olha só, você chegar num nível desse, todos nós podemos chegar. Mas existem pessoas que elas têm uma dedicação muito grande, né? E nós vivemos num mundo imediatista, né? Que queremos as coisas do nosso, porque o imediatismo não é só querer a velocidade, não. É querer do nosso jeito, da nossa forma, né? Não, é do meu jeito, é desse jeito aqui, não. E qual é o jeito de Deus? Qual é a forma do Senhor, né? Não é do nosso jeito, mas é no jeito de Deus. Isso nos levará no quarto nível, no nível de profundidade, no qual vivemos a total e intensa dependência do Senhor. Essa foi uma experiência dos discípulos de Jesus. Lucas 5, vamos lá, no Evangelho segundo Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. 5, versículo do 1 ao... Araci, lê pra gente aí, bem alto, com essa voz forte aí. Tem microfone para ela? Espera aí. Tem? Dá para ela ali. Espera aí, não, vai no microfone que aí a gente... Vamos lá. Do 1 ao 5. Não foi não, Alexandre? Foi? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Cesareia e a multidão cooperava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco da praia e, assentado ao barco, ensinava a multidão. 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance a rede de vocês para pescar. 5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançaremos a rede. Então, sob é o quê? De baixo, né? Sobre é em cima e sob é o quê? De baixo. Então, o que Pedro falou assim, então, eu não pesquei a noite toda, né? Com toda a minha experiência, porque Pedro era pescador, já tinha experiência, não pesquei nada. Mas sob o quê? Debaixo desse teu comando, debaixo da tua ordem, debaixo da tua palavra, eu vou lançar essa rede. Amém. Então, isso é um nível de profundidade, de autoridade, de uma demonstração de profundidade que Deus, eu falei de Paulo, né? E Paulo usava dessa profundidade, dessa autoridade para isso. Aqui falou de Pedro. Isto levará no quarto nível, nível mais profundo, no qual vivemos total e intensa dependência. Então, Pedro não pescou nada a noite inteira, estava lavando a rede. Mas debaixo da autoridade do Senhor, né? Debaixo da palavra, daquela ordem, o que? Ele ia lançar a rede dele. E é debaixo dessa autoridade que nós devemos lançar nossas redes. Às vezes a gente vai pensando em alguma coisa, né? E ali Pedro usou, eu fico imaginando, Pedro usou toda a sua técnica, né? Você já viu alguém lançar tarrafa, lançar rede? Né? Tem que ter uma técnica. O cara pega a tarrafa ali, bota na boca, não tem? Botar na boca, ele segura ali na boca. E ele lança a tarrafa.
Talvez se eu tentar isso eu não vou conseguir, porque eu não tenho essa experiência. Mas a rede, ela não pode ir meio aberta não. Você vê que ela abre toda, né? Parece uma teia de areia gigante ali e abraça a água para poder pegar lá os peixes, os camarões, enfim, aquilo se for, né? Que tiver ali. Então você tem que saber jogar a tarrafa. Mas ali não dependia só da experiência de Pedro. Não. Veio um comando de Deus, né? E as coisas às vezes não dependem só da nossa o quê? Da nossa técnica, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, não. Tem que vir, às vezes, a palavra de Deus ali para poder abraçar e nos dar um direcionamento. Essa foi uma experiência que nós acabamos de ler dos discípulos de Jesus. Lucas, tem um 6, só lemos até o 5, né? Deixa eu ler o 6 aqui. Isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Olha só, não pegou nada, a noite inteira lá, né? Em outra passagem que tem Lucas, mas em outra passagem está escrito que teve que chamar o outro barco, porque senão vinha pique, né? Então teve que ajudar lá, tamanha quantidade de peixe. É o maior e mais incrível nível de relacionamento com Deus, depender do seu agir e a sua vontade, entregando todas as áreas da nossa vida a Ele. Todas as áreas. Todas as áreas é todas. Então não é parte, né? É tudo, né? A gente não pode só, não, essa parte aqui eu entrego para Deus, essa parte aqui continua comigo, né? Olha só, como é que é esse negócio aí? Isso até aqui é Deus, né? Daqui para lá sou eu. Pode isso? Não, é tudo, né? É total, né? Quer fazer alguma pergunta, Lu? Não? Quer fazer? Faz a pergunta. Repete para mim. Deus revela o plano dele para nós. Mas vai depender do quê? Da nossa busca. Jeremias 33:3? Então, Jeremias 33:3, buscar-me-ei, e o quê? Clama a mim. Então Deus revela os planos dele. Clama a mim, busca-me, busca a mim, buscar-me-eis e achareis, era isso que eu queria dizer. Mas se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai revelar os planos dele. Mas vai depender do nível da tua busca. Ou você acha que você vai lá assim, Senhor, meu Deus. Não, isso é uma busca constante. Aí Deus vai falando. Você vai buscando, Deus vai direcionando. Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Não é verdade? Mas a revelação do plano dele vai vir de acordo com a nossa intimidade com Ele, né? Abraão, Deus nos revelou a Abraão que ia destruir lá Sodoma e Gomorra, e aí Abraão começa a conversar com Deus, mas Senhor, mas se tiver, olha só, a intimidade, mas Deus, mas se tiver lá tanto justo, não, aí não vou acabar não, mas não tem 50 justos lá não, Abraão, mas Deus, Senhor, mas se tiver 30, não, se tiver 30 eu também não vou destruir não. E aí ele vai ali conversando. Alguém só pode fazer isso alguém que tem intimidade. Só faz isso alguém que tem uma intimidade muito grande com Deus, né? E sabe qual é o problema? O problema é que nós, quando lemos a Bíblia, a gente acha que esses homens eram super-homens e super-mulheres. Não eram. Eram pessoas como nós. Eram pessoas falhas. Lá no capítulo 5 de Tiago, vai falar que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Isso significa o quê? Que Elias era um pecador, que Elias era um homem falho. Tinha os mesmos sentimentos. Ficava chateado, se aborrecia, tinha medo, né? Tinha ansiedade, enfim. Os mesmos sentimentos. Mas tinha uma coisa que Elias fazia que era diferente da gente. Ele orava muito, ele buscava muito.
Então, às vezes a gente pensa que aqueles homens, os homens da Bíblia, Elias, Moisés, Paulo, Abraão, pô, esses, não. Os caras eram super-homens. Não era não. Mas eles buscavam e deixaram de exemplo isso aqui. Mas tiveram fé. Às vezes a gente não tem a fé que a gente precisa ter. Então, eles não eram super-homens, não eram super-mulheres, eram homens comuns, eram pescadores, alguns eram sacerdotes, alguns eram fazendeiros, alguns eram homens simples, eram cobradores de impostos. Então Deus foi escolhendo ali quem ia ver que ia ter disposição. Eram pessoas comuns nos seus afazeres, né? Então Deus foi buscando ali, mas eles oravam, eles acreditavam, eles buscavam essa intimidade com Deus. Continuando, é o maior, mais incrível nível de relacionamento com Deus, depender do seu agir, da sua vontade, entregando todas as nossas áreas de nossa vida a Ele. Continua. Para usufruir do prazer de navegar em águas profundas, precisamos soltar nossos pés do chão, da mesma forma para viver em profundidade com Deus. Precisamos parar de nos apoiar em nossos conhecimentos, nossos ideais e costumes e nos entregar à ação do Senhor. Viver nesse nível não é uma experiência estática, isso é, não é estar parados, estático lá, igual uma estátua, não. Isso requer um movimento, isso requer uma busca, isso requer um investimento, isso requer esforço. Mas dinâmica, Deus vai nos conduzindo e conduzindo as circunstâncias da vida. Continuando. Para nos levar ao cumprimento de seus propósitos para nós, como pessoas e como povo. Usando a ilustração de Ezequiel, atingir o nível de profundidade é alcançar o ponto ideal de relação entre Deus e seu povo, quando o verdadeiro culto é estabelecido e o lugar de adoração é reconstruído em nossa vida. Continuando. Conclusão. E a gente já vai encerrar porque falta 8 minutos para 10h30, né? Irmã Cleide, você pode fazer uma gentileza para mim? Avisar a Esté para ela encerrar 10h30 em ponto? Por favor, por gentileza. A profecia de Ezequiel anunciava a restauração completa para o povo. O templo restaurado, a natureza recuperada e abundante, as águas que saram e transformam daria ao povo nova vida. Estamos com muita necessidade de viver um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de transformação, né? Continuando. Quando fala em tempo de transformação, eu lembro a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Não sei se vocês já ouviram essa passagem, né? Havia um mestre da lei em Israel chamado Nicodemos e ele vai procurar Jesus. E Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. Jesus estava querendo dizer para ele assim: tem que se transformar. E ele não entende, sendo um doutor da lei, né, um conhecedor, porque isso está além, é a metanoia no grego que a gente fala, é a mudança, a transformação, a mudança de mente, né? Tem que haver uma mudança na nossa mente, né? A nossa mente tem que mudar. E é isso que Jesus estava falando para ele, tem que ter a metanoia, tem que nascer de novo. Isso é o nascer de novo, é a transformação. Porque se não nascer de novo, Nicodemos, você não tem que nascer da água do Espírito. Você tem que ser uma nova criatura, nova gente, uma nova pessoa. É a mesma pessoa, mas transformada. Olha só, que maravilha, né? É um novo coração.
O percurso de estudos bíblicos desta edição, aí está falando da edição da revista, é um convite a dar passos em direção ao aprofundamento da nossa relação com Deus. Neste exercício, até quem não sabe nadar não precisa se preocupar, pois as muitas águas que jorram dos céus nos levarão à saciedade da alma e à abundância de vida. Está lá em João 14, 4,14. Deixa eu ver aqui, lá em João 4,14. Aleluia. Vai falar da mulher de Samaria. É quando Jesus fala, olha, aquele porém que beber da água que eu lhe der, Jesus falando aqui para a mulher samaritana, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus nos dá, ela nunca acaba, né? E ela verdadeiramente vem matar a nossa sede. Continuando, o que tem mais aí? Acabou? E tem então a próxima lição. Tem a próxima lição? Tem, né? Então é para domingo que vem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se eu puder responder também, né? Porque nem tudo, pastor. Sim. Eu já coloquei no grupão da igreja. Alexandre, coloca hoje de novo. Tu busca lá? Hã? Eu vou então jogar esse material, tá? Esse material vai até a terceira lição. É da revista da Igreja Metodista que eu peguei, até porque eu estou pegando, porque a gente vai comprar, então estou pegando. Eles disponibilizam pela internet parte da revista, senão ia ficar muito fácil, né? A gente tem que comprar. Então, tem até a lição 3, domingo passado foi a lição 1, domingo passado foi a lição 2, a gente deu continuidade nessa lição, porque ela foi bem extensa, e não tem problema, eu não estou com pressa de acabar uma lição inteira no único domingo. Se a gente tiver que dar continuidade, a gente dá continuidade. Então eu vou jogar lá no grupo de novo as 3 lições, já vai ter acesso à lição domingo que vem. Eu vou acertar, eu entrei em contato, você perguntou de lição, eu entrei em contato na quinta-feira com a editora Angular, que é a editora que faz a Revista em Marcha, a Cruz de Malta, Bem TV, que é para as crianças, Flâmula Juvenil, para a gente ver. Ela teve um atraso muito grande porque a pandemia fez com que parasse as publicações. Então eu pedi as publicações de 2020, 2021, isso não importa, sei lá, mas pedi de 2024 também. Mas pastor, isso importa? Não, porque são estudos assim maravilhosos, não importa se a gente vai decidir ali os temas, se ela é de 2021, ou 2020, ou 2024, porque são sempre temas atuais, são sempre estudos que vão nos acrescentar muito para a gente poder estar aqui compartilhando, debatendo, discutindo o tema, alguma situação, algo que venha acrescentar, ok? Beleza? Então vai estar lá. Jane, alguma questão, alguma pergunta? Você disse ontem para mim, não, que amanhã eu vou perguntar, vou não sei o quê. Você não perguntou nada, Jane. Tu não sei se é bom, eu não sei se eu expliquei mal, aí ninguém pergunta nada, ou se eu expliquei bem, não precisou fazer pergunta. Tá bom. Fico preocupado com isso. Então tá bom, amém? Lu, dá um reforço lá para a galera vir para cá. Tá bom? Amém? Aleluia. É interessante que quando isso acontece com a maioria de nós, quando a gente é impactado a primeira vez com Cristo, Parece que há uma explosão, aliás, não parece, há uma explosão, verdadeiramente, que nos dá a disposição de fazer tudo, e de busca, E
o ser humano tem uma tendência dele ir, assim, em algumas situações, assim, ele vai parando, vai ficando mais devagar. Isso não tem nada a ver com a idade não, tá? Mas é porque às vezes a gente vai se acostumando com algumas coisas. Isso acontece no trabalho, isso acontece com a família, com o casal, né? Que a gente vai às vezes esfriando, né? Não pode, tem que estar. E com os filhos, né? A gente vai dizer, não, nós na nossa vida, e isso a gente tem que trazer para a igreja, nós devemos manter essa explosão a todo tempo. Não é fácil isso. Parece que quando eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que isso é fácil, não. Isso às vezes é difícil. Mas na obra de Deus, na palavra do Senhor, tanto que Deus, ao escrever as cartas para as igrejas, né, ele fala lá para uma igreja que fala assim, olha, tem um contra ti que você se esfriou, você não está mais naquele primeiro amor, né? Parece que quando a gente está naquele primeiro amor, a gente fala para Deus, eu vou fazer um monte de coisa, vou fazer isso, você promete um monte de negócio para Deus, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí parece que a gente esquece que a gente fala isso para Deus, parece que a gente vai esfriando, né? Porque vem problemas, vem situações diversas, né? Às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente fica chateado, às vezes na igreja, às vezes fica chateado em casa, não, a gente tem que lembrar que essa dinâmica, essa explosão, né? A gente tem que procurar em Deus, Senhor, explode de novo, manda essa dinamite de novo aí, manda essa disposição, me enche de novo. Por isso que a gente sempre tem que se renovar, por isso que a gente sempre tem que estar nessa busca, para a gente manter essa dinamite, né? Essa explosão constante, principalmente na busca com Deus, porque senão a gente vai arrefecendo, né? Você já viu a chaleira quando entra em ebulição, né? Que a tampa vai fazendo barulho e a tampa vai balançando, que ela está fervendo. A gente tem que estar como essa chaleira ali, entendeu? A gente tem que estar como essa chaleira em ebulição, para que a gente não desanime, mas vão ter dias que nós vamos estar tristes, está entendendo? Porque nós temos os nossos sentimentos. Então apesar disso, apesar de ter dias que nós vamos estar tristes, apesar dos dias de tristeza, apesar dos dias que a gente às vezes não vai estar bem fisicamente, apesar dos dias que a gente vai estar chateado, apesar dos dias que a gente vai estar desanimado, a gente tem que manter essa dinamite. Amém? Pastor, eu encerrei por aqui. Avisos. Vou dar alguns avisos aqui. Coloca aí, Alexandre. Primeiro aviso. Aviso retiro 2025 de 26 a 28 de setembro, de sexta-feira à noite até domingo à hora do almoço. Quem está convidado? Toda a igreja. Amém. Estamos convidando outras igrejas irmãs, igrejas metodistas, igreja de Piratininga, igreja de Várzea das Moças, igreja do Engenho do Mato. Amém? Aleluia. Então tem que pegar o nome das 8 para botar na lista ali do ônibus. Já. Amém. Então, valor por pessoa R$ 320. Tem um preço especial para criança até 12 anos. A partir dessa idade, já não é mais criança, já come bem, né? Então, cobrar lá um preço lá normal lá. Tenho 14 anos, já vai pagar já 320, tá? Vão ser dias inesquecíveis. Claro que vão ter os momentos de lazer, de piscina, enfim, de divertimento, mas o mais prazeroso vai ser
essa busca profunda aqui nesse rio da visão de Ezequiel, né? Dessa busca, dessa profundidade. Então, diferente de outros retiros, a igreja não vai ter irmãos separados para a cozinha, não. Então você vai tranquilo, despreocupado, despreocupada. Você vai poder desfrutar de todas as oportunidades que esse retiro vai oferecer. Ok? Amém? Aleluia? Conto com todos vocês, nós estaremos lá. Marmitex, o valor é R$20 a quentinha? R$20 a quentinha. Quentinha aqui, deliciosa, porque nós temos irmãs que fazem a comida maravilhosa, deliciosa. E para acrescentar, a gente comprou um fogão novo. Já tem um fogão novo lá. Aleluia. Está novinho, ó. Pronto para ser usado. Todas as bocas estão funcionando. Que nós testamos o forno, ligamos lá. E está uma maravilha o fogão novo com forno. E as bocas lá funcionando. Olha só que maravilha. Olha o investimento. Ó. É um investimento, né? Para quê? Para fazer a comida boa. Por quê? Porque o outro fogão, tu ia lá e a boca não funcionava e já desentupiram 10 vezes, já não adianta mais desentupir. Tinha que comprar um fogão novo. O fogão novo está lá. Eu já peguei 3 tickets, para mim, para a Ana e para a Esther, né? Nesse dia, a gente não vai fazer comida. Nesse dia, a gente não vai lá na Dona Rosa comer. Não. Vamos comprar comida aqui na igreja. Então eu quero incentivar você, eu quero convocar você a comprar comida. Pastor, mas nesse dia, pastor, eu já tinha marcado um almoço. Não, então você vai comprar quentinha e você vai doar para alguém essa quentinha aí. Amém? Então você está convocado a comprar quentinha aqui nesse dia. Culto de domingo hoje às 18h30, não perca, vai ter uma palavra poderosa aqui de Deus, em nome de Jesus. Qual outro aviso? Só esse? Não, luau, tem um luau. Luau dia 25 de abril. Então falta pouco. Quem está convidado? Toda a igreja vai colocar uma lista de coisas. Vai ter que ter formiga também. Então cada formiga também vai levar um empadão, vai levar uma Coca-Cola gelada, vai levar um pão doce, vai levar um bolo de coco, né? E não vai sobrar nesse dia, não vai sobrar bolo de coco, né? Vai ter. Então você vai poder levar aí, né? O que você achar legal lá. O Gabriel e o Pedro estão ali de cabeça baixa, só pensando no que eles vão comer no dia 25 de abril. Já está fazendo o plano ali, né? Tá bom? O que mais? Qual outro aviso? Tem algum outro aviso que eu estou esquecendo? Falei do almoço, né, da quentinha, da Marmitex, falei do retiro, falei do luau. Faltou alguma coisa, gente? Não? Amém? Glória a Deus. Quero mostrar para o pessoal. Amados, ontem até estava conversando com alguns irmãos a respeito de batalha espiritual a nível estratégico. Esse aqui é um mapa que nós já usamos antes da pandemia e que nós queremos voltar a usar. Primeiramente, debaixo desses lugarzinhos aqui, cada canto dessezinho aqui tem um morador aqui. Vocês estão aqui. E se você estender as mãos para cá e orar, você vai estar orando por essas pessoas aqui. Você crê nisso? Amém. Então, uma coisa que eu vou deixar, eu não sei onde eu vou colocar, não quero colocar no templo, que vai ficar meio, né? Vamos ver como é que eu vou fazer. Mas eu queria que os grupos de oração começassem a orar, toda vez que vier orar por esse mapa, profetizando conversão, libertação, cura de pessoas. Aqui acho que é São Bento da Lagoa, Recanto 3, até o Barroco, tá? Até o Barroco, esse mapa aqui. Não dá para fazer o Itaipuaçu todo aqui. Então nós vamos fazer isso. O outro trabalho que eu vou estar incentivando é que a gente, todo terceiro domingo, a gente saía um grupo aqui da escola dominical, às 11 horas, 10h30, ficava 1 hora visitando uma rua. Aqui embaixo tem uma legenda, né? Uma legenda aqui azul, eu vou consertar isso aqui, vermelho, amarelo, verde. Por exemplo, verde. O que significa verde? Você entrou na casa, a pessoa recebeu você e quer retorno lá.
Então a gente botava ali uma agendazinha, botava um pontinho verde no local, no lote aonde a pessoa mora, para a gente poder voltar lá, entendeu? E isso nós ganhamos vidas para Jesus, entendeu? Ganhamos vidas para Jesus com esse trabalho. Só que teve interrompido por causa da pandemia, que ninguém recebia ninguém em casa e nós tivemos que parar. Então tem uma irmã, né, que tá, acho que é a Rosimar, está querendo motivar e incentivar pessoas a ter um grupo de pessoas para poder fazer este evangelismo de casa em casa. Eu tenho até algumas fotos que eu vou botar no grupo da igreja, do grupo que ia. Era um grupo bom que ia para poder fazer o evangelismo. É mais um ato da igreja para poder o quê? 10 anos em um, ganhar vidas para Jesus, se envolver na obra de Deus. Lógico, quem quer. Pastor, nós temos poucas pessoas, mas a gente vai ter muitas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, é só esse recado que eu quero deixar com vocês. Pode botar ali de novo em cima das cadeiras, que eu quero que já a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, já pode começar a orar por essas pessoas e pelo evangelismo que vamos estar fazendo. Acho que não fica em pé, não sei se fica em pé. Acho que não fica, não. Só assim. É. Amém, queridos? Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando, então, nosso trabalho do dia de hoje. Nós tivemos passando, eu não sei quem foi no culto de ontem, ali na Orla. Vocês vieram pela Orla? Vieram pela Orla? Quer dizer, muita gente. Nosso luau vai ser uma benção. Nós temos que ir com disposição. E já quero também colocar no plano de oração de vocês, né? Araci, orar, e vocês na igreja toda, orar pelo nosso luau. Que com certeza, para ser uma benção, nós já temos que estar profetizando que vai ser uma benção, que a igreja vai se envolver, que o povo vai se colocar à disposição para a gente estar lá orando e levando panfletos e fazendo uma festa abençoada lá, né? Muita gente fica lá, eu vi muita gente. Vai ser uma bênção de Deus para nossas vidas, amém? Não pediram. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloco diante do Senhor todos esses pedidos de oração, Pai, em nome de Jesus, que Tu sabes, ó Pai, que essas pessoas que colocaram aqui é porque estão necessitadas. Eu sei que não adianta pedir que o Senhor já sabe. Não, o Senhor falou para pedir e dar-se-vos-á. Bata e bate. E devemos orar incessantemente. E esses pedidos já estão aqui há bastante tempo e nós estamos querendo ver, Pai, que algum desses pedidos se transforme em testemunho e que possam dar aqui na frente, ó Pai, para glorificar o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, visita também os hospitais, visita as pessoas doentes, visita, Senhor Deus, o mapa que nós estamos colocando ali como mais um projeto da nossa igreja de ganhar vidas para o Teu reino, Senhor. Que o Senhor possa tocar em cada família que está ali dentro, Pai. Pai, como eu lembro do Marcão, Pai, quando nós oramos pela casa dele, e ele, Senhor Deus, estava se drogando, e a glória de Deus se manifestou poderosamente, e ele se transformou, ele é um homem de Deus. Eu coloco diante do Senhor cada vida, quantas vidas já foram abençoadas pela oração, como o servo do centurião, né? Basta uma palavra do Senhor, o Senhor entra numa casa dessa e pode socorrer uma pessoa que está se drogando, e possa ser liberta, possa ser curada, possa ser transformada, possa vir aqui na nossa igreja. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Pai. Coloco diante do Senhor, Pai, cada vida que aqui está. Coloco também, Senhor Deus, mais uma vez, que o Senhor possa abençoar os pedidos da igreja, os pedidos que não estão aqui, mas estão no coração do Teu povo, para que a glória de Deus seja plena em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Está na hora de acabar. Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz. E que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para o Rei dos Reis, Senhor Jesus.